Veja como era Seul, a vibrante capital sul-coreana nos anos 60, e observe sua impressionante transformação até os dias atuais. Há algumas décadas, a Coreia do Sul enfrentava um cenário de subdesenvolvimento acentuado, com uma população maioritariamente desprovida de educação formal. Naquela época, a economia sul-coreana estava em uma situação mais precária que a da Coreia do Norte. No entanto, o país passou por uma metamorfose extraordinária e agora se destaca com uma das infraestruturas mais avançadas do mundo, superando até mesmo muitas nações europeias. Atualmente, a Coreia do Sul é um celeiro de talentos, formando centenas de milhares de graduados universitários anualmente. É bem provável que diversos produtos de origem sul-coreana façam parte do seu cotidiano. Mas qual foi o caminho percorrido por este país, que saiu de uma condição de atraso para se tornar uma das nações mais desenvolvidas do globo? E o que aconteceria se eu lhe dissesse que o progresso sul-coreano pode ter vindo com um alto custo? Os mesmos elementos que impulsionaram o impressionante crescimento econômico da Coreia do Sul podem agora estar afetando negativamente a sua sociedade como um todo. Neste vídeo, exploraremos o fato de que a Coreia do Sul apresenta a mais alta taxa de suicídio entre os países membros da OCDE, colocando os sul-coreanos entre as populações mais descontentes do planeta. Além disso, observaremos que mais da metade dos cidadãos da Coreia do Sul afirmam trabalhar além do necessário, e mais de 30% se consideram superqualificados para seus empregos atuais. Acompanhe até o final para descobrir essas e outras realidades, enquanto exploramos o lado menos conhecido da Coreia do Sul. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais descobertas fascinantes sobre o mundo. E não se esqueça de se hidratar enquanto embarcamos juntos nesta jornada. Na segunda metade do século XIX, a Coreia enfrentou um período de ocupação japonesa, uma era desafiadora para os coreanos. Naquele tempo, o país era marcado pelo subdesenvolvimento, com uma população carente de oportunidades de emprego qualificado e acesso à educação. De fato, os japoneses mantinham intencionalmente os coreanos em um estado de privação e miséria. Contudo, após o término da Segunda Guerra Mundial, os japoneses finalmente se retiraram da Coreia, que foi rapidamente dividida em duas: o Sul, apoiado pelos Estados Unidos, e o Norte, sob influência soviética. Poucos anos após a divisão, a Coreia do Norte lançou um ataque contra a Coreia do Sul, desencadeando um conflito que devastou grande parte da indústria e infraestrutura sul-coreanas. De 1950 a 1953, a Guerra da Coreia deixou a Coreia do Sul em ruínas. Durante esse período, a alfabetização era rara entre os sul-coreanos e a economia do país era predominantemente agrária. O futuro parecia sombrio para a Coreia do Sul, mas uma mudança significativa estava prestes a acontecer. O governo optou por não apenas apoiar pequenas empresas, mas também por fomentar o crescimento de conglomerados familiares selecionados. Esses conglomerados logo receberam amplo suporte governamental, incluindo empréstimos, incentivos fiscais e outros tipos de assistência. O objetivo do governo sul-coreano era estabelecer uma presença forte no mercado internacional com esse modelo de negócios, e a estratégia provou ser eficaz. A Coreia do Sul começou a fabricar automóveis, televisores, jogos eletrônicos e outros produtos, evoluindo para grandes corporações globais que demandavam uma força de trabalho numerosa e qualificada, Dada a complexidade dos produtos e das cadeias de suprimentos, surgiu a necessidade de trabalhadores com educação superior. Assim, o governo sul-coreano fez investimentos significativos na área educacional. De fato, a Revolução Educacional na Coreia do Sul teve início logo após o fim da Guerra da Coreia. Com a independência, o país abriu as portas da educação para todos, levando com o tempo a um aumento expressivo de trabalhadores qualificados. Em breve tempo, a Coreia do Sul se transformou de uma nação com uma grande parcela da população analfabeta para um dos países com os menores índices de analfabetismo globalmente. Atualmente, mais de 2/3 dos jovens sul-coreanos possuem um diploma universitário. O produto interno bruto do país, que outrora era metade do PIB brasileiro,
alcançou e superou o do Brasil em menos de uma década. E após meio século, a renda per capita na Coreia do Sul é 3 vezes maior que a do Brasil. A expectativa de vida no país, prevista para 2030, pode atingir os 90 anos, ultrapassando até mesmo o Japão, líder mundial nesse aspecto. Metade dos cidadãos sul-coreanos possui ensino superior, em contraste com apenas 5% da população brasileira com tal qualificação. A alta proporção de graduados na Coreia do Sul resulta em uma baixa taxa de desemprego, em torno de 3,6%. Essa abordagem governamental revelou-se o segredo por trás do surpreendente crescimento econômico do país. É importante notar que esse avanço talvez não fosse possível sem os bilhões de dólares investidos pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. No entanto, surge a questão: se tudo isso funcionou, qual é o lado sombrio da Coreia do Sul? Embora tenha funcionado por um tempo, essa estratégia não é mais tão eficaz. E os fatores que impulsionaram o país ao sucesso estão agora causando danos à sua população. As empresas sul-coreanas frequentemente treinam seus funcionários para uma lealdade absoluta, fazendo com que o trabalho se torne o foco principal da vida, relegando lazer, família e tempo livre a um segundo plano. Tornou-se comum trabalhar horas extras e nos fins de semana. Além disso, é habitual que os funcionários saiam para beber com seus chefes após o trabalho, sendo considerado falta de educação recusar tal convite. Os sul-coreanos enfrentam a maior carga horária de trabalho entre os países desenvolvidos. Mais da metade afirma trabalhar mais do que o necessário, e mais de 30% se consideram superqualificados para seus empregos. Cerca de 85% dos jovens acreditam que quem nasce pobre não pode competir com quem nasce rico. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico destaca a Coreia do Sul como um de seus membros com maior desigualdade de renda, onde os mais ricos ganham aproximadamente 5 vezes mais que os mais pobres. A desigualdade é particularmente evidente entre os idosos, com metade dos maiores de 65 anos vivendo na pobreza. Antes da pandemia, 17% da população sul-coreana vivia na pobreza, muitos em pequenos quartos conhecidos como goshwon. Outro estudo da OCDE revelou que a Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídio entre seus países membros. Além disso, o endividamento das famílias sul-coreanas aumentou drasticamente, ultrapassando 100% do PIB, o maior endividamento familiar de toda a Ásia. Em resumo, os mesmos fatores que levaram a Coreia do Sul ao sucesso estão agora contribuindo para o declínio social do país. Filmes como Parasita e Burning refletem sobre essas questões. A Coreia do Sul, conhecida por sua impressionante transformação de uma nação devastada pela guerra para uma potência econômica global, é frequentemente vista como um exemplo de progresso e prosperidade. No entanto, essa transformação veio com um preço oculto, um lado sombrio que muitas vezes é ofuscado pelo brilho de suas conquistas. A educação na Coreia do Sul é um exemplo perfeito dessa dualidade. Enquanto o país se orgulha de ter um dos maiores índices de educação superior do mundo, com mais de 2/3 dos jovens possuindo diplomas universitários, essa conquista vem acompanhada de uma pressão social intensa. Desde criança, os estudantes sul-coreanos são submetidos a um sistema educacional extremamente competitivo, onde o sucesso acadêmico é visto como o único caminho para uma vida bem-sucedida. Essa pressão implacável leva a altos níveis de estresse e ansiedade entre os jovens. Economicamente, a Coreia do Sul apresenta uma disparidade significativa. Apesar de seu PIB impressionante, a desigualdade de renda é uma realidade marcante. Os mais ricos ganham cerca de 5 vezes mais que os mais pobres, e a desigualdade é ainda mais evidente entre os idosos, com metade vivendo na pobreza. No mercado de trabalho, a situação não é menos desafiadora. Mais da metade dos sul-coreanos acredita que trabalha mais do que deveria, e 1/3 se considera superqualificado para suas posições. A cultura de trabalho é caracterizada por longas horas e dedicação extrema, muitas vezes à custa da saúde mental e do bem-estar pessoal. A saúde mental é outra área onde o lado negro da Coreia do Sul se manifesta. O país tem a mais alta taxa de suicídio entre os membros da OCDE,
um reflexo sombrio da pressão social e do estresse crônico enfrentados por muitos sul-coreanos. O estigma em torno da saúde mental e a falta de apoio adequado apenas exacerbam o problema. Muitos recorrem ao álcool como uma válvula de escape, com beber após o trabalho sendo uma prática comum e socialmente aceita. O endividamento das famílias sul-coreanas é outro aspecto preocupante. Superando 100% do PIB, é o maior de toda a Ásia. Esse alto nível de dívida familiar reflete a crescente disparidade econômica e a pressão para manter um certo padrão de vida, muitas vezes insustentável. Na Coreia do Sul, um país frequentemente elogiado por seu rápido desenvolvimento econômico e avanços tecnológicos, a situação das mulheres revela uma complexa teia de progresso e desafios persistentes. As mulheres sul-coreanas, embora tenham conquistado avanços significativos em várias esferas da sociedade, ainda enfrentam obstáculos substanciais em sua busca por igualdade e reconhecimento. Historicamente, a Coreia do Sul, influenciada por uma forte tradição confucionista, sempre teve uma sociedade patriarcal. As mulheres eram tradicionalmente vistas como subordinadas aos homens, relegadas principalmente aos papéis de esposas e mães. No entanto, nas últimas décadas, houve uma mudança significativa. A participação feminina na força de trabalho aumentou consideravelmente, e mais mulheres estão buscando educação superior e carreiras profissionais. Hoje, mais de 2/3 dos jovens sul-coreanos com diploma universitário são mulheres, um testemunho de sua determinação e capacidade. Apesar desses avanços, as mulheres sul-coreanas continuam enfrentando discriminação no local de trabalho. A disparidade salarial de gênero é uma das maiores entre os países da OCDE, com as mulheres ganhando significativamente menos que os homens. Além disso, muitas mulheres enfrentam o desafio de equilibrar carreira e responsabilidades familiares, frequentemente tendo que escolher entre as duas. A cultura corporativa sul-coreana, que valoriza longas horas de trabalho e dedicação extrema, muitas vezes não é compatível com as responsabilidades familiares, levando muitas mulheres a deixar a força de trabalho após o casamento ou o nascimento de filhos. O assédio sexual e a violência de gênero também são problemas graves na Coreia do Sul. Movimentos como o Me Too ganharam força no país, destacando casos de assédio sexual em diversos setores, incluindo o governo, o entretenimento e o mundo corporativo. Essas questões trouxeram à tona a necessidade de mudanças legislativas e culturais para proteger as mulheres e promover um ambiente mais seguro e igualitário. A representação política das mulheres na Coreia do Sul é outro aspecto que reflete a luta pela igualdade de gênero. Embora tenha havido um aumento no número de mulheres na política, elas ainda estão subrepresentadas em posições de liderança e tomada de decisão. Essa subrepresentação limita a capacidade das mulheres de influenciar políticas e leis que afetam diretamente suas vidas e direitos. A pressão social sobre a aparência física é outro desafio enfrentado pelas mulheres sul-coreanas. A Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de cirurgias plásticas per capita do mundo, e a busca pelo padrão de beleza ideal pode ser intensa e muitas vezes prejudicial. Essa obsessão pela aparência física não apenas perpetua padrões de beleza inatingíveis, mas também afeta a autoestima e a saúde mental das mulheres. Além disso, a taxa de natalidade na Coreia do Sul é uma das mais baixas do mundo, um reflexo das dificuldades enfrentadas pelas mulheres em equilibrar trabalho e vida familiar. Muitas mulheres optam por não ter filhos devido às pressões econômicas e à falta de apoio para a maternidade, tanto no local de trabalho quanto na sociedade em geral. Em resposta a esses desafios, surgiram várias organizações e movimentos dedicados a promover os direitos das mulheres na Coreia do Sul. Esses grupos estão trabalhando para combater a discriminação de gênero, promover a igualdade no local de trabalho e na política, e apoiar as vítimas de violência e assédio sexual. Eles também estão desafiando as normas culturais que impõem expectativas irreais sobre as mulheres e lutando por uma sociedade mais inclusiva e igualitária. A Coreia do Sul, um país que se destaca por seu rápido desenvolvimento e inovação tecnológica, também é conhecida
por sua vibrante e diversificada vida noturna. Nas ruas de Seul, a capital e em outras cidades importantes, a noite traz uma energia única, refletindo a cultura jovem e dinâmica do país. A vida noturna sul-coreana é uma mistura fascinante de tradição e modernidade, oferecendo uma variedade de experiências que vão desde bares tranquilos e tradicionais até clubes noturnos agitados e tecnologicamente avançados. Em Seul, bairros como Gangnam, Hongdae e Itaewon são famosos por sua cena noturna. Gangnam, conhecido mundialmente pela música Gangnam Style de Psy, é o epicentro da sofisticação e do luxo, com seus bares de coquetéis de alta classe, clubes exclusivos e restaurantes requintados. Hongdae, por outro lado, é o coração da cultura jovem e alternativa, repleto de bares indie, clubes de música ao vivo e cafés artísticos. Itaewon, conhecido por sua diversidade cultural, atrai tanto locais quanto estrangeiros com seus bares internacionais, clubes e restaurantes. A vida noturna na Coreia do Sul não é apenas sobre beber e dançar. Os noraibangs, ou salas de karaokê, são uma parte essencial da cultura de entretenimento noturno. Estes estabelecimentos, encontrados em quase todas as esquinas, oferecem uma experiência divertida e interativa, onde amigos e famílias podem cantar suas músicas favoritas em salas privadas. Além disso, os sul-coreanos também desfrutam de visitar os jjimjilbangs, saunas tradicionais coreanas que muitas vezes ficam abertas durante toda a noite, oferecendo um lugar para relaxar e socializar. A comida de rua é outro aspecto vibrante da vida noturna sul-coreana. Em áreas populares como Myeongdong e Dongdaemun, vendedores de rua oferecem uma variedade de pratos deliciosos, desde tteokbokki, bolinhos de arroz picantes até churrasco coreano e frutos do mar frescos. Esses mercados noturnos não são apenas um lugar para comer, mas também um espaço para experimentar a cultura local e interagir com as pessoas. Os clubes noturnos em Seul estão entre os mais inovadores e emocionantes do mundo. Com sistemas de som de última geração, shows de luzes deslumbrantes e DJs internacionais, esses clubes oferecem uma experiência de festa inesquecível. No entanto, a cultura dos clubes também reflete alguns dos aspectos mais sombrios da vida noturna sul-coreana, incluindo o consumo excessivo de álcool e questões relacionadas à segurança e ao consentimento. A vida noturna na Coreia do Sul também é marcada por festivais e eventos. Festivais de música eletrônica, como Ultra Coreia, atraem um público internacional, enquanto eventos culturais e festivais de rua celebram as tradições e a arte coreanas. Durante esses eventos, as ruas se enchem de música, dança e exibições artísticas, criando uma atmosfera de festa e comunidade. Apesar da animação e da diversão, a vida noturna na Coreia do Sul não está livre de críticas. Questões como o trabalho excessivo e a pressão social para se socializar após o expediente, conhecido como hwasik, podem levar a um estilo de vida insalubre. Além disso, a dependência do álcool é uma preocupação crescente, com muitos sul-coreanos recorrendo à bebida como uma forma de lidar com o estresse e a pressão do dia a dia. A vida noturna na Coreia do Sul é um reflexo vibrante de sua sociedade, energética, diversificada e em constante evolução. Oferece uma janela para a alma do país, revelando tanto suas qualidades cativantes quanto seus desafios sociais. Para os visitantes, é uma oportunidade de mergulhar em uma cultura rica e experimentar a alegria e a energia que a noite coreana tem a oferecer. No entanto, é importante abordar essa experiência com uma compreensão das complexidades e dos desafios que acompanham a diversão e o entretenimento. Em resumo, a Coreia do Sul, apesar de seu sucesso econômico e avanços tecnológicos, enfrenta desafios significativos. A pressão social, a desigualdade econômica, a saúde mental e o endividamento são aspectos que compõem o lado negro deste país dinâmico. Filmes como Parasita e Burning refletem essas questões, trazendo à tona um debate necessário sobre o custo humano do progresso. À medida que exploramos essas realidades, torna-se evidente que o sucesso de uma nação não pode ser medido apenas por seu PIB ou inovações tecnológicas, mas também pelo bem-estar de seu povo.